vai avaliar, tá? O padrão de contração muscular da Gi. Então, hoje nós vamos fazer a aplicação em terço superior completo, tá? Que engloba aqui a testa, o bravo aqui, a região dos olhos e bunny lines, que é essas ruguinhas do nariz, tá bom? Então, a gente vai avaliar, logo em seguida vai fazer o planejamento, tá? Que é a marcação dos pontos de aplicação e em seguida aplicar, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida também, vão guardando aí ou já podem ir escrevendo no chat, que se der um tempinho a Carol já vai respondendo vocês, enquanto eu vou fazendo a aplicação aqui, ok? Então vamos iniciar. Primeiro, eu vou higienizar aqui a pele da Gi, tá? Com uma clorexidina a 2%. Tá com um pouquinho de maquiagem, né, Gi? Sim, uma basezinha. Tá bom. A gente vai higienizar aqui. Ó, percebam que a Gi, mesmo com a pele aqui em relaxamento, ela não tá fazendo contração. Essas ruguinhas aqui do músculo frontal da testa já estão ficando, ó, marcadinhas. Então, é uma paciente que ela precisa fazer o Botox para ajudar a relaxar isso daqui e essas marquinhas aqui, que são as ruguinhas dinâmicas, não se tornarem estáticas, tá? Não ficarem profundas, não ficarem uma cicatriz na pele dela. Pessoal, feito então aqui a higienização, a gente vai fazer então a avaliação, tá? Então eu vou pedir para a Gi fazer para mim a contração do assustado, tá? Que você vai erguer aqui a tua sobrancelha, fazer aquela expressão de contração aqui na testa, Gi. Olha só, pessoal, percebam que o padrão de contração da Gi, ele é praticamente total, tá? Então ele vem, ó, até nessa região um pouquinho mais para trás da região do ponto alto da sobrancelha, tá? Então é nessa região inteira aqui da testa, tá? A Gi, a gente já conversou antes, tá? E ela tem vontade de arquear um pouquinho essa região das sobrancelhas. Então eu vou mostrar para vocês uma técnica onde a gente consegue, tá, fazer esse arqueamento. Tanto aqui do ponto alto e também para abrir um pouquinho aqui a cauda para fazer aquele efeito Fox-Wise, sabe? Para deixar aquele olhar mais aberto, que agora tá super em alta e ficar super lindo, porque deixa o olhar bem aberto e bem poderoso, tá? Então, primeiro, a gente vai fazer aqui a marcação do ponto mais alto da sobrancelha, tá? Que vai ser o meu limite de onde eu vou aplicar a toxina na região central. Então, sempre lembrando que aonde a gente não aplica toxina botulínica é o que sobe, tá? Então, a gente vai deixar essas laterais aqui da sobrancelha, da cauda da sobrancelha da Gi, livre, porque a gente quer que essa região aqui suba para a gente ter esse arqueamento das sobrancelhas, ok? Então, eu vou procurar aqui o pontinho mais alto agora, vira um pouquinho só, Gi. Ó, pontinho mais alto aqui da sobrancelha, eu vou demarcar. Eu sempre gosto de trabalhar com uma linha de demarcação pigmentada, que aí eu consigo, ó, ter essa visibilidade durante todo o procedimento, tá bom? Ó, vamos achar agora desse lado aqui o ponto mais alto e marcar aqui também, tá? Vira um pouquinho, Gi. Feito isso, gente, qual que é agora a linha de segurança que a gente precisa, né? A gente sempre fala que tem ali a linha de convergência, tá? Pra gente não aplicar em músculos que a gente não quer a toxina. Então, a gente tem que fugir, tá? De orbicular aqui dos olhos pra gente evitar a pitose palpebral, tá? Pra cliente não ficar com a pálpebra aqui caída ou às vezes ficar com aquele olho, né? Que é uma das intercorrências que ocorre quando o profissional ele não domina a anatomia da face, certo?
Então, eu tenho um paquímetro aqui, tá? A gente sempre deixa o paquímetro em 1,5, 2 centímetros, depende muito do tamanho aqui da testa da paciente. A Gi tem uma testa curtinha, como vocês podem ver, tá? Uma testa bem pequenininha, então eu vou deixar com 1,5 aqui no meu paquímetro, que já é uma margem bem segura aqui pra gente tá desviando o músculo orbicular dos olhos, certo? Então, 1,5 aqui. A gente vai colocar o paquímetro aqui no finalzinho, ó, no último pelinho da sobrancelha, bem na linha que está marcada. E eu vou colocar aqui uma marcaçãozinha só para mim ter ali o meu pontinho guia, tá? Do outro ladinho a mesma coisa. E agora, eu vou traçar uma linha aqui na horizontal, tá? Reto aqui, dos dois ladinhos. Porque eu sei que abaixo dessa linha eu não posso aplicar a toxina botulínica, certo? Então a gente vai trabalhar acima dessa linha, nessa região aqui de orbicular dos olhos, ok? Então, pessoal, agora vamos avaliar aqui o bravo da Gi, tá? Vou pedir para você fazer, Gi, um movimento do bravo, isso. Percebam que na Gi é muito visível aqui a questão da musculatura, tá? Então a gente consegue, pode manter contraído, Gi. Olha só, a gente consegue aqui visualizar o músculo prócero, tá? Que é esse músculo maior que fica bem no meio aqui, ó, do narizinho subindo lá pro frontal, tá? Então aqui temos o músculo prócero e temos os músculos corrugadores. Então corrugador esquerdo e corrugador direito. A gente consegue apalpar esses músculos aqui. Então, facilita muito na hora que a gente vai fazer a nossa marcação, tá? Que são músculos que são bem visíveis. Paty, mas em todo paciente eu consigo apalpar essa musculatura? Não. Tem paciente que não é tão visível assim os gominhos muscular. Mas você sabendo aonde é inserido cada músculo, você dominando a anatomia, você perfeitamente vai saber aonde você vai fazer esse ponto sem errar, tá? Então, vamos avaliar aqui o orbicular dos olhos agora. Eu vou pedir para a Gi sorrir bem forte para mim. Olha só, a Gi é uma paciente que não tem tantas linhas na região do orbicular dos olhos, mas já tem umas linhas finas aqui mais proximais, tá? Então, aqui não vai ser preciso muita quantidade de unidade também. Já já eu vou chegar lá, vou falar também para vocês um pouquinho sobre quantidade de unidades, quando utilizar mais, quando utilizar menos. Agora eu vou pedir para a Gi, então, encolher ali a região do nariz para a gente marcar as ruguinhas do bunny lines. Olha só, percebam que faz uma linha certinho nessa região do nariz que vai até lá no cantinho do olho, tá? Então, nesses casos, pode fazer de novo, Gi. Ó, eu venho e vou fazer um pontinho de marcação bem ali onde forma aquele gominho da bunny lines, tá? Vira um pouquinho, Gi. Pode contrair mais uma vez. Perfeito. Ó, esse músculo aqui da Gi do nariz também não é tão forte, então a gente vai aplicar 2 unidades cada lado, tá? 2 unidades por ponto, apenas. Pode sorrir, Gi. Pessoal, então aqui agora a gente já fez a avaliação, eu já vou começar a marcar os pontos, tá bom? Então qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ir mandando que depois a gente vai responder e esclarecer todas as dúvidas para vocês, tá? Então sorri mais uma vez, Gi. Pode relaxar. Eu sempre venho, ó, seguindo o cantinho da cauda da sobrancelha, lembrando que as pacientes que têm micropigmentação, você sempre tem que se guiar pelo pelinho da paciente, tá? E não pelo desenho da micropigmentação. Então, eu vou me basear aqui pelo último pelinho da sobrancelha dela e eu vou fazer aqui a minha marcação. 1 pontinho, 2 pontinhos e 3 pontinhos. Bem onde forma os gominhos aqui quando ela sorri. Sorri mais uma vez, Gi. Olha só, percebam que bem entre os gominhos ali que forma os pezinhos de galinha, né? Os temidos pezinhos de galinha que os pacientes ninguém quer, né?
Todo mundo chega já na clínica falando, não quero pezinho de galinha, quero o olho aqui lisinho. Então, é isso que a gente vai tratar, deixar a Gi aqui ainda mais maravilhosa, né, para curtir Natal, Ano Novo. Pessoal, aqui na Gi, eu vou fazer também um pontinho aqui no cantinho da cauda da sobrancelha, pra gente fazer aquele efeito Fox Eyes, tá? Que é pra abrir esse olhar dela, deixar isso daqui, ó, mais aberto e mais elevado, tá? Então, vai ser um pontinho aqui, bem no finalzinho da sobrancelha, tá? Vira um pouquinho de pontinho aqui. Vou pedir para você sorrir mais uma vez. Relaxa. 1, 2, 3 pontinhos. Pessoal, aqui, qual distância que vocês precisam ter entre os pontos, tá? Isso daqui varia muito. Varia muito da força muscular, da quantidade de gominhos que forma ali quando a paciente sorri. Agir, como tem essa região mais pequenininha, a gente também não pode fazer esses pontos, né, tão distantes. Então, a gente faz, né, mais próximo e não coloca tanta unidade de toxina, tá? Aqui eu também vou trabalhar com 2 unidades por ponto, ok? Agora, então, eu vou fazer a marcação aqui do músculo do bravo, aqui do prócero e dos corrugadores. Pode fazer mais uma vez a força para mim, Gi. Então, ó, vou fazer aqui bem na origem do músculo prócero e outro mais lá em cima. Pode relaxar um pouquinho, mais aqui na inserção. Mais uma vez, Gi. Agora aqui nos corrugadores, vou fazer 2 pontinhos aqui, ó, porque como vocês podem ver, essa é uma região que a Gi tem bem forte. Então, a gente precisa fazer esse pontinho aqui, é um pontinho auxiliar que a gente chama, tá? Nem todas as pacientes a gente precisa fazer essa aplicação mais lateral, mas algumas, quando tem muita força muscular e quando forma mais de um gominho ali na região, precisa ser feito esse pontinho auxiliar ali do lado, ok? Mais uma vez, Gi, perfeito, relaxa. Mais uma vez, relaxa. Perfeito. Agora, pessoal, a gente vai fazer a marcação aqui da testa, tá? Do músculo frontal. Então, a gente vai pedir mais uma vez para a Gi fazer a contração lá em cima da testa. Perfeito, pode relaxar. E aí, eu sempre gosto, ó, de usar, deixa eu fazer uma marcação aqui para vocês, usar esse Vzinho aqui, ó, como guia, tá? Então, sempre aqui no encontro das 2 linhas, ó, onde forma esse Vzinho, vocês vão fazer o primeiro pontinho, tá? Bem ali entre o Vzinho, ó. Então, primeiro ponto aqui e primeiro ponto aqui. Agora, eu vou seguindo como se fosse uma linha reta, só que não tão reta assim. Eu vou subir um pouquinho conforme está direcionado, né, ali o padrão de contração da paciente, para vocês entenderem melhor onde forma o gominho ali da ruguinha, tá? Então, pode mais uma vez, contrai lá em cima, relaxa. Aqui eu vou deixar uma média de 1 centímetro por ponto, tá? E aí, eu vou seguindo aqui. Pode contrair de novo, relaxa. Mais um pontinho aqui. Agora, ó, na região mais superior, eu vou colocando um pontinho no meio, um pouquinho mais acima, em cada um aqui, entre esses 2 pontos aqui, tá? Olha só, então, primeiros 2 pontos, um pouquinho mais acima, um pontinho no meio. 2 pontos, um pouquinho mais acima, um pontinho no meio. 2 pontos, um pouquinho mais acima, um pontinho no meio. 2 pontos, um pouquinho mais acima, um pontinho no meio, um pontinho no meio e um pontinho no meio aqui, certo? Então, aqui está feita a nossa marcação de terço superior completo, tá? Com todas as regiões, então. Região dos olhos, bunny lines, do bravo e do músculo frontal. Agora, a gente vai fazer aqui a quantidade de unidades que vai ser utilizado, então, nessa minha paciente, tá?
Então, lembrando que na região dos olhos, cada ponto terá 2 unidades, tá? Então, eu vou colocar aqui já a soma total do orbicular dos olhos, tá? Que eu acho que vai facilitar para vocês entender também. Então, a gente vai contar cada pontinho e vai contar ali por 2 unidades. Então, 1, 2, 3, 4 pontos. Então, aqui será 8 unidades por lado, num total de 16 unidades. Bunny lines, como eu comentei para vocês, vai ser 2 unidades cada lado, então um total de 4 unidades. Aqui, gente, como a Gi tem um músculo corrugador aqui bem forte, nós vamos trabalhar cada ponto com 3 unidades, tá? Então, aqui vocês podem utilizar tranquilamente até 5 unidades por ponto. Paty, mas usa 5 unidades em paciente feminino? Difícil, tá? Porque geralmente as mulheres não têm tanta força assim muscular, mas modelos masculinos é super comum a gente ter que utilizar 4, 5 unidades por ponto em praticamente todos, porque eles têm essa força muscular muito intensa, tá? Então aqui eu vou fazer cada ponto com 3 unidades. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então aqui vai ser um total de 18 unidades. Agora, aqui no frontal, como a gente fez os pontinhos um pouquinho mais próximo, e lembrando que hoje a gente vai estar utilizando a toxina Dysport, que ela tem um halo de ação um pouquinho maior, tá? Então, para vocês terem uma ideia do halo de ação da toxina, vai ser mais ou menos isso aqui, tá? Então, ó, eu vou aplicar nesse pontinho aqui, ó, e vai atingir toda essa região aqui. Então, a gente não precisa colocar tantas unidades no frontal. Então, eu vou fazer 2 unidades por ponto, ok? – 26 unidades no total. Pessoal, então aqui, como que a gente vai dividir, tá, a aplicação? Nós vamos aspirar na seringa as unidades de orbicular. É legal vocês separarem, né, cada seringa para uma região. Por exemplo, a região aqui de Bunny lines, como é só 4 unidades, vocês podem aspirar junto aqui ou com o bravinho ou com o orbicular dos olhos, tá? Então, vai ser utilizados 3 seringas e a gente já aspira aqui certinho para facilitar aí no dia a dia de vocês, ok? Então, eu vou aspirar aqui. Enquanto eu faço a aspiração, se a Carol quiser conversar com vocês, responder algumas perguntinhas aí, pode ficar à vontade, tá bom? Ela marca a quantidade na paciente? Sim, geralmente para a gente não se perder, a gente faz a contagem das unidades e já marca no próprio pontinho ali para depois a gente passar para a ficha de anamnese. Então, a gente faz essa marcação antes na paciente, sim. A Paty está fazendo ali a reconstituição, então, da toxina. E vocês viram ali que cada pessoa é individual a marcação. A gente tem várias marcas de toxina botulínica. A gente tem a reconstituição de forma tradicional, a reconstituição de forma seca. Então, isso tudo a gente vai passar especificadamente no curso. Então, a gente vai falar sobre todas as técnicas para vocês também, tá? Então, a Paty está usando ali uma reconstituição tradicional, tá? Que é 2 ml para 100 unidades de toxina botulínica. Gente, essa parte da técnica, a gente vai mostrar tudo para vocês no nosso curso, tá? Então, a gente vai explicar cada técnica para vocês no curso também. Estou amando. Também lá no perfil do Botox 360, tem um vídeo lá também sobre a reconstituição, tá?
Se vocês quiserem dar uma olhadinha, tem lá toda essa parte também. Estou aqui, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, vão mandando aqui para mim também, tá? Ótima aula, obrigada, Maria. Seja bem-vinda, Bernadette. Isso aí, pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai passar muito conteúdo para vocês também e vocês vão entender que não é o bicho a aplicação de toxina botulínica. Se você souber a técnica correta, a forma de aplicação, se você souber como fazer a marcação, não tem erro, tá? É super tranquilo, o procedimento é tranquilo, a paciente também não sente tanta dor, é uma agulhinha de insulina, então é bem tranquilo o procedimento. Paty, quando tiver tudo certo aí, avisa a gente, tá bom? Quase. Isso aí. Eu não tinha visto ainda todo o cuidado com esse cuidado de medir a marcação. Isso aí, isso é uma coisa que você fideliza muito a paciente. Inclusive, é sempre ideal você falar para sua paciente qual marca você está utilizando de toxina, quantas unidades você vai utilizar, porque muitas vezes a paciente não tem noção de que existem várias marcas, de que depende muito da quantidade de unidade que você utiliza, que você vai entregar um resultado, porque você não vai ficar ali tentando usar pouca unidade, que você realmente vai usar o que é necessário nessa paciente. Então, tudo isso te diferencia das demais profissionais. Então, se você explica tudo para sua paciente, como vai ser feito o procedimento, se você mostra a marcação para ela, pode ter certeza que essa paciente vai te levar para a vida e que você vai ter ela para sempre no seu consultório. Não precisa anestesiar? Não, gente, não tem necessidade. O procedimento é super tranquilo, tá? Tenho medo de errar os pontos corretos da aplicação. Para isso, vocês podem levantar a paciente, vocês podem desenhar o halo de ação da toxina botulínica, redesenhar, tirar foto, tá? Para vocês não errarem. Vocês seguindo aquela linha ali de convergência e não aplicando nos pontos abaixo dessa linha, não tem problema, tá? Então, o importante é vocês seguirem essa ordem, fazerem a marcação, encontrarem a linha de convergência para não passar dessa linha. Fazendo toda essa marcação, isso não acontece. Pessoal, vamos então aqui agora para a nossa aplicação, tá? Então, eu já fiz aqui a aspiração da toxina, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho. Hoje a gente está utilizando a marca Dysport, tá? Então, eu aspirei aqui em 3 seringas, certo? Aspirei em 3 seringas aqui, dividido ali com as regiões, tá? Então, já tá tudo certinho aqui agora, só aplicar, tá? Então, agora, eu vou mostrar aqui para vocês sobre ângulo de aplicação, tá? Como que a gente faz, né, essa aplicação, o ângulo correto e quais músculos que a gente pode atingir se a gente não usar a angulação correta, tá? Então, isso assim, ó, eu falo que é infalível, tá? Para vocês não terem intercorrência dentro da clínica de vocês, ok? Então, a gente vai começar aqui pelo bravo, tá? Que é pelo músculo prócero e pelos corrugadores. Paciente, se você sentir algum desconforto, você pode me falar, tá bom? Ela é uma paciente que ela já faz, né, a toxina, então ela sabe que dá aquela ardidinha. Eu falo que a agulhinha é tão pequenininha, gente, que assim, ó, sério, é bem tranquilo. Quem faz aí sabe, o paciente sente uma leve ardidinha, mas é assim, ó, risório, não tem necessidade mesmo de utilizar o anestésico, tá? A mesma dor da picadinha na anestesia vai ser a da picadinha do Botox, então vale a pena as picadinhas da beleza. Vamos iniciar então. Lembrando que aqui cada pontinho vai ter 3 unidades, tá? Então no músculo prócero, que é esse músculo aqui do meio, tá? A nossa aplicação sempre será em 90 graus. Então vocês sempre vão segurar a seringa como se fosse um dardo, tá? Um dardinho e eu vou aplicar reto, profundo na minha paciente. Pode fechar o teu olhinho. Então, ó, eu sempre gosto de dar uma leve pinçada, que aí fica também mais confortável para a paciente, tá? Ó,
Mirei lá no meu pontinho, soltei, toquei lá o periósteo, eu sinto o ossinho da minha paciente, eu vou aplicar 3 unidades. Então, 1, 2, 3 unidades. Eu sempre vou limpando, gente, ó, fez a aplicação, limpou, tá? Para vocês não correrem o risco de se perder nos pontinhos, ok? Eu vou pinçar mais uma vez, seguro em dardo, 90 graus, e vou quase tocar periósteo, ó. Lá em cima, na inserção muscular, não precisa ser tão profundo, tá? Porque ali eu já vou pegar um pouquinho de frontal. Então, 1, 2, 3 unidades. Limpei a região aqui para a gente não se perder. Agora, eu vou aplicar nos corrugadores, tá? Então, corrugador direito, pincei 90 graus também, profundo, toda a agulha, e vou injetar 1, 2, 3 unidades. Do outro lado, a mesma coisa. 1, 2, 3 unidades. Agora, nesses pontinhos aqui auxiliar, a gente vai sempre fazer com meia agulha, tá? Então, aqui não é o ideal colocar a agulha inteira por conta da profundidade desse músculo. Então, ele é um músculo que ele tá mais superficial. Se a gente entrar aqui com toda a agulha, corre o risco da gente estar ali atingindo o músculo orbicular dos olhos, tá? E não é isso que a gente quer. Então, aqui a gente vai trabalhar apenas com meia agulha, tá? Pode ser retinho, meia agulha, tá? E vou colocar aqui as minhas 3 unidades. 1, 2, 3 unidades. Do outro lado, a mesma coisa. 1, 2 e 3 unidades. Tudo bem, Gi? Aham. Tá sentindo algum desconforto? Tá Nem tranquilo. Gente, ó, então finalizado aqui, tá? A região do bravo. Agora, nós vamos para a região dos olhos, tá? E para a região ali do narizinho, tá? Que é as famosas bunny lines. Então, eu vou começar aqui pelo nariz, tá? É uma dica aqui que eu quero dar para vocês, tá? A gente sempre pegar a agulha com o bisel bem afiado para fazer essa região aqui do nariz. É uma região um pouquinho mais delicada, costuma ser um pouquinho mais dolorida. Então, a gente sempre faz essa região quando o bisel da agulha está bem afiadinho. Então, sempre inicie por essa região quando você tem alguma outra região para fazer que o produto está na mesma seringa, ok? Então, aqui, ó, a gente vai entrar num ângulo de 30 graus, tá? Então, eu vou deixar a minha seringa deitada mesmo e a gente vai entrando aqui, ó, pegando como se fosse abraçando o músculo, ó. Segurei, entrei deitadinho, segurei a minha seringa e aí sim eu vou injetar, tá? 1, 2 unidades apenas. Limpo aqui. Do outro lado, Gi. Seguro aqui. 30 graus, bem deitadinho, superficial. Coloquei toda a agulhinha e vou injetar 1, 2 unidades. Tudo bem, Gi? Uhum. Gente, agora vamos fazer então a região aqui do orbicular, tá? Vocês percebem que, ó, como ficam umas papulazinhas? Então, isso daqui é o produto, tá? Não pensem assim, meu Deus, né? Tá inchando, tá alguma coisa acontecendo de errado. Não, gente, isso aqui não é nada nem perto de uma intercorrência. Isso aqui é normal, tá? Não vão em cima desse pontinho e vão massagear, tá? Essa musculatura, ela precisa absorver o produto de forma lenta, então não pode massagear a região. Tanto que depois da aplicação,
vocês precisam, né, falar para o paciente que ele não pode massagear a região em casa, não pode lavar o rosto com movimento brusco. Então, depois eu vou falar aqui os cuidados para agir, vou repassar com vocês isso também. Mas essas papulazinhas aqui é produto, tá? Não é nada assim, não é nada para se apavorar, tá? Então, aqui eu vou iniciar com os pontinhos para a gente fazer o efeito Fox Wise, tá? Que é no cantinho aqui da sobrancelha. Então, qual que é o ângulo de aplicação nessa região? Então, aqui eu vou trabalhar com o mesmo ângulo que eu fiz aqui, Bunny Lines, que é no ângulo de 30 graus, com a minha seringa mais deitada, ok? Então, bisel da minha agulhinha sempre para cima, vocês precisam estar visualizando o bisel, tá? Para vocês conseguirem entrar sem judiar essa pele, né? Porque não é esse o nosso objetivo. Para vocês entrarem, ó, vocês percebam que entra como uma manteiga, ó. Bisel da agulha para cima, superficial, ó. Eu puxo o biselzinho da agulha, eu consigo visualizar a minha agulha. Então, esse é o nosso objetivo, tá? E aqui eu vou colocar 2 unidades. 1, 2 unidades, superficial, no ângulo de 30 graus. Vira um pouquinho de bisel virado para cima. 30 graus, superficial, visualizo aqui a minha agulha, seguro e injeto 2 unidades. Agora eu vou seguir aqui, normalmente, nos meus pontinhos do orbicular, tá? Então, bisel da agulha sempre direcionado para fora, tá? Pra gente conseguir ter uma margem de segurança aqui com a região dos olhos. Aqui eu vou usar um ângulo de 45 graus, então vai ser um pouquinho mais profundo que a angulação do cantinho da sobrancelha, mas também não tão profundo assim, tá? E por que não tão profundo assim? A gente precisa lembrar que nessa região aqui, a gente tem os músculos zigomático menor e zigomático maior, que são responsáveis pelo nosso sorriso, tá? Aqui pelo cantinho do nosso lábio. Então, se a gente atingir esses músculos, a gente pode causar uma assimetria do sorriso da paciente. Ai, Paty, mas que medo, né? Vocês podem estar se perguntando, vai que eu atinjo? Só se vocês fizerem muito errado e não seguirem o que eu estou ensinando aqui para vocês, tá? Porque realmente vocês só vão atingir esses músculos se vocês virem aqui, ó, e aplicarem num ângulo de 90 graus, que daí a gente vai pegar profundo, tá? Então, aqui, lembrem, sempre vai ser superficial, ok? Então, bisel da agulha direcionado para fora. Eu sempre gosto de colocar o meu dedo aqui, ó, que aí eu consigo sentir, tá? A profundidade. Coloquei aqui o biselzinho, entrei, ó, eu subo, eu consigo ver a pele, ó, eu consigo visualizar aqui a agulha. Então, aqui eu vou colocar 2 unidades por ponto. 1, 2 unidades. E eu vou seguir em todos os pontinhos, ó. Visualizo a agulha, 1, 2 unidades. Último pontinho, 1, 2 unidades. Limpo aqui e vou lá para o outro lado. Vire um pouquinho de biselzinho da agulha sempre para fora, ângulo de 45 graus. 1, 2 unidades. Mais uma vez. Ó, subo aqui sempre para ver a profundidade que tá a minha agulhinha. 1, 2 unidades. E aqui para finalizar. Então, finalizado aqui a região do orbicular dos olhos, agora a gente vai aqui para o frontal, tá? Que são os últimos pontinhos aí para a gente estar realizando a aplicação. Pessoal, tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Tá legal a aula? Estão gostando? Podem ir interagindo aqui comigo. Vamos lá então para a nossa última seringa. Então aqui também eu sempre indico vocês a segurarem a seringa
em dardo que vocês conseguem ter um domínio maior da seringa, tá? Então, principalmente, né, para quem tá iniciando, não é legal você segurar assim, ó, a seringa, tá? Claro que depois que você pega prática, isso se torna algo assim, eu falo dia a dia, né? Mas de início, sempre segurem, tá? Em, assim, dardo, para depois segurarem ali, deixar bem paradinha para daí injetar o produtinho, tá bom? Então aqui a aplicação vai ser em 45 graus, tá? O músculo frontal, ele é um músculo superficial, então vocês não precisam trabalhar em 90 graus para atingir ele. Superficialmente vocês já vão estar conseguindo aí atingir perfeitamente, tá? Então cada pontinho, 2 unidades. 45 graus, sempre para cima, 1, 2 unidades. Bisel sempre para cima, 1, 2 unidades. Tudo bem, Gi? Uhum. Ó, pessoal, aqui tá marcado o halo de ação, ó, percebam que é praticamente a região que fica inchadinha, ó. Então esse produto ele vai se dispersar em toda essa região aqui, ó, desse círculo que eu fiz, tá? 2 unidades. Limpar aqui para vocês conseguirem visualizar melhor os pontinhos que já foi aplicado. Duas unidades. Tudo bem, Gi? Tranquilo, né? Bem tranquilo. E assim eu vou seguindo, ó, mesmo ângulo, mesmo movimento, até finalizar a região aqui do músculo frontal. Agora, pessoal, recapitulando aqui, tá? Essa região ali das sobrancelhas, que eu não vou aplicar, é porque eu quero que suba, tá? Então, lembrem qual que é a ação da toxina botulínica, não é fazer o relaxamento da musculatura? Então, automaticamente, imaginem, se eu aplicar nessa região aqui, eu vou travar essa região. Então, eu vou deixar isso aqui livre para que essa região consiga subir. Entendido? Ficou alguma dúvida em relação a isso? Ó, vou para o meu último pontinho aqui na região do músculo frontal. Feito, Gi, maravilhosa, está botocada. Gente, então, eu vou passar agora os cuidados, tá, pra Gi. Eu vou fazer a higienização aqui dela e vou já passando os cuidados, tá? Então, como eu falei antes, tá? Ela não pode fazer a massagem dessa região onde foi aplicado a toxina, tá? Para não dispersar esse produto para lugares que a gente não quer. Eu vou te orientar também a ficar 4 horas sem abaixar a tua cabeça, tá? Sem fazer esforço físico, academia. Pelo menos hoje não vai mais fazer, né? Já tá tarde. Mas amanhã também, tá? Evita fazer muito esforço físico e abaixar a cabeça por 4 horas, tá bom? No mais, está liberado, vida normal, gente. É um procedimento que o paciente ele faz, ele vai voltar para sua rotina normal, né? A única coisa que realmente a gente orienta se faz pilates, faz musculação para fazer antes, né, do procedimento ou aí esperar um dia, né? Eu falo que é por um bem maior. Então é isso, gente. Se tiverem aí alguma dúvida, a gente já vai esclarecer tudo. Eu vou limpar aqui a Gi para poder liberar ela. Ela já deve estar cansadinha, né, Gi? De modelar. Mas é por uma boa causa. É, né? por uma boa causa. Então é isso, gente.